A paz do Senhor a todos os irmãos da Igreja Batista de TGPO. Meu nome é Romero, faço parte do corpo diaconal da igreja e quero, amados, dar continuidade ao tema proposto pelo nosso pastor, que é na busca por uma igreja viva, santa e operosa depois da pandemia. E quero ler com os amados a divisa que encontra-se em Efésios capítulo 5, no versículo 27, que diz assim a palavra do Senhor: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Glórias ao nome do Senhor. Amados, muitas pessoas vão à igreja, lêem a Bíblia, e isto é bom, claro, é muito bom. As pessoas que vão à igreja e têm por costume de ler a palavra. Mas Deus espera muito mais dessas pessoas. O que acontece é que, às vezes, essas pessoas querem viver o mundo e querem viver uma vida com Deus. E isso é impossível, viver uma vida com o mundo e viver uma vida com Deus. Pois a palavra do Senhor, ela diz que se eu amar o mundo, eu sou inimigo de Deus. Em Hebreus capítulo 10, no versículo 12 e 14, ali nos traz uma realidade daquilo pelo que Deus fez com a nossa vida, dando o seu próprio Filho como um sacrifício vivo para a nossa salvação. Em Hebreus capítulo 10, no versículo 12, a palavra do Senhor diz: mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. E no versículo 14 diz: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, amados, Deus deu o seu único Filho como sacrifício vivo para a remissão dos nossos pecados. Então, a partir desse momento, quando compreendemos e aceitamos Jesus como o nosso Salvador e Senhor, começa um processo de santificação, como diz aqui Hebreus, versículo 14, no capítulo 10. Começa um processo na nossa vida de santificação. Então, aqueles que estão nesse processo, eles não podem estar pensando nas coisas do mundo e tentando ser amigo de Deus. Devemos andar num só caminho, buscando sempre a santificação na presença do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que Deus quer de nós é que nos afastemos do pecado e das coisas que tentam nos afastar de Cristo. Então, como a igreja pode ser viva, santa e operosa? A primeira advertência para uma igreja que quer ter esses requisitos, viva, santa e operosa, primeira coisa, amados, ela tem que amar a palavra de Deus, tem que se debruçar na palavra de Deus, ela tem que buscar a palavra de Deus. Em Oséias capítulo 6, no versículo 3, Oséias ele traz para a gente uma expressão daqueles que querem, de fato, conhecer a Deus como uma igreja viva. Ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, a primeira evidência de uma igreja viva, de uma igreja santa, de uma igreja operosa, ela busca conhecer o Senhor todos os dias, através da leitura, através da oração, buscando sabedoria de Deus para a nossa vida. Isso é muito importante. E a segunda coisa que nós podemos identificar também numa igreja com essas referências é como o apóstolo Paulo ele diz e nos orienta que devemos ser submissos ou nos submeter à palavra de Deus. Ou seja, a palavra submisso
ou submeter, está debaixo da autoridade da palavra, obedecendo de fato a palavra de Deus. Aí começamos a identificar uma igreja santa, viva e operosa. E aí nós podemos identificar essa igreja lá no livro de Atos, capítulo 2, no versículo, Atos capítulo 2, no versículo 42 ao versículo 44. Atos 2, do 42 ao 44, que diz assim a palavra do Senhor: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Ou seja, versículo 42 diz: E perseveravam na doutrina, no estudo da palavra, no ensino da palavra. É a primeira advertência que nós podemos identificar. A primeira coisa que nós podemos identificar num crente que busca de fato ser uma igreja com esses requisitos, é um crente que busca ter conhecimento da palavra de Deus. Como é que eu posso passar um conhecimento da palavra se eu não tenho conhecimento? Como é que você, um profissional, vai passar um conhecimento para alguém se você não tem entendimento daquilo que você quer passar para alguém? Então, se você é um profissional na sua área, você vai passar aquilo que você conhece e com responsabilidade. A mesma coisa é a palavra de Deus. Aqui diz que eram unânimes, ou então, era um só pensamento. Não importa o meu pensamento, o seu pensamento, o pensamento de quem que seja dos irmãos fora da igreja. Mas em relação à palavra de Deus, temos que ser unânimes, porque essa palavra ela é única e objetiva para a nossa vida. Então a palavra, quando o crente, quando ele é colocado nessa posição de igreja viva, ele tem que ter amor pela palavra, está sujeito à palavra. Porque entendemos, amados, que alguns irmãos que se assujeitam à palavra quando a palavra ela é branda ou agrada a nós. Aí nos sujeitamos à palavra. Mas quando a palavra ela é dura, ela é de correção, o que acontece muito é: essa palavra não é para mim, essa palavra é para o irmão. O irmão deveria estar aqui para ouvir essa palavra. Mas não. Essa palavra, naquele momento que você estava na igreja, que eu estava na igreja, ouvindo, foi para mim, foi para você. Mas muitas vezes acontece, amados, da gente transferir aquela palavra que está trazendo do homem de Deus para a nossa vida, transferir para os outros. E não queremos estar submissos, nos submeter à correção no momento. Mas quando é a palavra de bênção, é minha. Mas se for de correção, é para os outros. Então essa também, amados, é uma evidência muito grande na vida de um crente que quer viver uma vida santa diante de Deus. É aceitar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui no texto de Efésios capítulo 5, no versículo 27, onde lemos, o apóstolo Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, faz uma comparação na relação da submissão do casal em relação da igreja a Cristo. O texto diz em Efésios capítulo 5, no versículo 20, aliás, no versículo 21, diz assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Versículo 22, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Veja que o texto aqui, Paulo diz que a mulher seja submissa ao seu marido. Mas essa submissão não é uma submissão de escravidão, mas uma submissão de obediência, de andar lado a lado, de entender o propósito de Deus na vida do homem, que é o chefe da casa. Então a mulher ela vai andar lado a lado com o seu marido, entendendo
como Cristo, dono da igreja, é o homem, chefe do lar, o cabeça, o sacerdote da casa. Ele não é maior e nem menor do que ela. E nem tampouco ela é maior ou menor do que ele. Os dois andam juntos. E vejam que essa submissão não é somente para a mulher, é também para o homem. Nós podemos ver aqui no versículo 25 de Efésios, capítulo 5, diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então também há essa submissão do marido em cuidar, em amar a sua esposa. Da mesma forma, Paulo traz essa referência, essa comparação do casal, de um para o outro, como de um crente para com Cristo, de estar submisso à vontade de Deus. E onde é que nós conhecemos a vontade de Deus? Através da sua palavra. É onde conhecemos a vontade de Deus sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E como ter uma vida santa? Aqui em Efésios mesmo, capítulo 5, no versículo 18, Paulo escrevendo aos Efésios, ele também diz aqui no versículo 18, ele diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, para que eu possa encher, você possa estar cheio do Espírito Santo, é necessário nós obedecermos os demais versículos. Ser submisso, amar, retribuir o amor uns com os outros. Veja que ele diz aqui, sujeitai-vos uns aos outros. É simples assim, amados. A palavra do Senhor não tem variações. Ou nós nos sujeitamos para ser uma igreja viva, santa e operosa depois da pandemia, ou não nos sujeitamos à palavra de Deus. Fazemos aquilo que achamos melhor para a nossa vida. Vejam o que Jesus quer da sua igreja nessa palavra, nesse texto que nós estamos trabalhando nesse dia. Veja o que Jesus quer da sua igreja. Como noiva, ele quer uma noiva santa, irrepreensível. Esta é a expressão maior, máxima de Deus para a sua igreja. Uma igreja que seja santa, viva, que expresse esse sentimento visível para as pessoas. As pessoas que depois da pandemia vão estar procurando as igrejas. Muitas pessoas que não iam à igreja, quando as igrejas abrirem suas portas, os templos, na verdade, muitas dessas pessoas vão para o templo, que eles chamam de igreja, nós conhecemos como templo. Mas vão para o templo, vão para a igreja, atrás de uma palavra. E o que é que eles vão encontrar quando chegar nessa igreja? Porque eles vêm arrasados, vêm tristes, com amarguras, muitos enlutados. Essas pessoas querem encontrar, de fato, na igreja, onde eles têm por referência uma palavra que vai levantar, vai erguer a sua fé, a sua autoestima, através da palavra de Deus. E será que de fato nós vamos estar aptos para passarmos para essas pessoas? Porque, como eu falei antes, temos que amar a palavra. Primeira coisa, buscar a palavra. E fazer como Oséias disse lá no capítulo 6, versículo 3. Conhecer. E só conhecemos a Deus através da palavra. Então essas pessoas, quando vierem, ou então quando nos encontrarem, elas desejam ouvir uma palavra que seja uma palavra que possa trazer esperança para elas. É isso que elas esperam da igreja quando forem procurar. Glórias a Deus. Isaías, no capítulo 6, no versículo 3,
O profeta Isaías, ele diz que o Senhor é santo. O Senhor é santo. A Bíblia diz, em Isaías 6,3, diz assim: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos glorificavam e glorificam a Deus, dizendo: Santo, Santo é o Senhor. Louvado seja Deus. Então, amados, entendemos que o Senhor tem outros atributos, mas nenhum deles são repetidos, porque a sua santidade é a expressão mais elevada da sua natureza. A expressão santo, santo, santo é o Senhor é a expressão mais elevada de Deus. Nós não identificamos na Bíblia outra qualidade dada a Deus, outro atributo dado a Deus que se repita tanto quanto santo, santo é o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Em João, aliás, em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 15 e versículo 16, de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, a palavra do Senhor diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Jesus nos salvou não só para expressarmos que Ele é santo, mas para que a sua igreja seja santa. A sua igreja busque a cada dia, através da palavra e da comunhão, da intimidade com Deus, essa santidade. Para isso Deus nos chamou, para isso Deus nos salvou, para que possamos ser uma igreja santa, viva espiritualmente. Louvado seja Deus. Uma igreja que depois dessa pandemia esteja forte para receber aqueles que vêm fracos, atrás de uma palavra, em busca de uma palavra de Deus. Glórias ao nome de Jesus. Ser uma igreja santa, amados, é muito além do que nós achamos. Porque muitas vezes nós achamos que ser uma igreja santa é ser uma igreja que faz caridades, que dá donativos, uma igreja boa, bonita, organizada, uma igreja que chame a atenção das pessoas, que leve essas pessoas a olharem para a igreja como um templo bonito e talvez dizer: não, que igreja bonita, essa igreja é uma igreja santa, é uma igreja abençoada. Mas não é por aí. As pessoas têm que ver, identificar em mim e em você o Espírito Santo de Deus. Tem que ver em mim e em você uma qualidade de crente, de servo de Deus, que eles possam identificar a santidade de Cristo na nossa vida. Possa ver na nossa vida uma igreja viva, não uma igreja triste. Porque quando essas pessoas olharem para mim e para você e verem uma igreja triste, calada, uma igreja sem respaldo bíblico, vai identificar em mim e você uma igreja morta. Mas o tema que o nosso pastor propôs é propício para que nós possamos pensar, para que sejamos essa igreja viva, santa, uma igreja operosa. Uma igreja operosa como uma igreja de Atos, que a cada dia o Senhor acrescentava, porque eles identificavam que ele era uma igreja que produzia, que é uma igreja viva, que o Espírito Santo habitava naquelas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E ser uma igreja santa, isso engloba todos os adjetivos com relação a Deus. Nós vemos que os anjos dizem de Deus que Ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Será que as pessoas que olham para mim e para você podem identificar essa santidade de Cristo nas minhas atitudes e nas suas atitudes? É bom pensarmos, porque a igreja vai abrir as portas e as pessoas vão chegar
As pessoas vão ver eu e você aí na rua. Será que a minha atitude, a sua atitude tem sido uma atitude de uma igreja santa? E que as pessoas podem identificar Cristo na minha vida e na sua vida? Amém? Amém. Então, irmãos, depois desta pandemia, as pessoas vão em busca, não de uma igreja bonita, bondosa, que faz caridade, ou uma igreja organizada, mas as pessoas vão em busca de uma igreja santa, viva espiritualmente, e principalmente uma igreja que ama a Deus em primeiro lugar. Porque uma igreja que ama a Deus em primeiro lugar, ela ama o próximo como a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, que nós possamos, através dessa palavra, através desse texto lido nessa manhã, da palavra de Deus, saber que, em primeiro lugar, para a igreja, ela ser uma igreja viva, ela tem que ser uma igreja que ama a palavra de Deus. Uma igreja santa é a igreja que se submete à palavra de Deus, está debaixo da palavra de Deus. E a igreja operosa é aquela que vai fazer produzir frutos na igreja do Senhor, através do agir do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e que essa palavra possa nos chamar a atenção para as coisas que hão de vir, quando as portas dos templos se abrirem e nós estivermos ali, aguardando as pessoas que vêm em busca dessa igreja, que sou eu, que é você. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Paz, querido, eu sou Assuero Soares, pastor da Igreja Batista de TGPO, Recife, Pernambuco. Nós estamos na Rua Arealva, número 48, em TGPO. E gostaria de convidar você a estar sempre conosco nas terças-feiras, às 19 horas, quinta às 19 horas, domingo pela manhã às 9 horas e domingo à noite, 18 horas. Vai lá, então, faz tua inscrição lá, então, na nossa plataforma, lá no YouTube, nós estamos também no Facebook. Será um prazer ter você conosco, nos abençoando, para que mais pessoas possam ser abençoadas através da palavra de Deus. Então, conto com você, ok? Vai lá, você vai lá na nossa plataforma, na Igreja Batista de TGPO, faz a tua inscrição lá, dá o teu likezinho lá, nos ajuda a propagar a palavra do Senhor. Conto com você. Forte abraço, Deus te abençoe.